completar o perfil do ferro no nosso organismo é a dosagem da ferritina, que é a principal proteína de reserva no ferro, né, nas nossas células. Ela é uma glicoproteína, então ela é uma proteína que tem ali uma composição de carboidrato também adicionada a ela, né? A gente já comentou sobre isso lá desde a citologia, que algumas proteínas têm essa modificação. Então a ferritina é do tipo glicoproteína. Ela armazena cerca de 20 a 25% do ferro no organismo, tá? E a concentração dela está diretamente relacionada com a reserva, né? Com esse estoque de ferro que a gente vai ter no nosso corpo. Por que a gente precisa dessa reserva? Como o ferro é um mineral tão importante, né, que vai ser ali utilizado na composição, vai ser encontrado na composição da hemoglobina e da mioglobina, né, a gente não pode depender só do ferro que está entrando na nossa alimentação sem essa capacidade de armazenamento, porque senão a gente perderia com muita facilidade e a gente teria uma perda muito grande no que diz respeito à oxigenação. Então a gente precisa sim ter essa reserva para garantir, né, o metabolismo em relação ao transporte do oxigênio, que é um gás tão importante para a gente. Ela reflete o tamanho das reservas de ferro no nosso corpo, né? Então, quanto maior a concentração de ferritina, maior é a reserva desse componente, né, do ferro no nosso organismo. E é o melhor indicador da quantidade de ferro que está armazenada quando comparado a outros componentes. Em alguns casos, a ferritina vai diminuir antes das alterações do nível do ferro sérico e das alterações morfológicas das hemácias, né? Então, a gente consegue, na verdade, ter um prognóstico se a pessoa vai estar passando por um quadro de anemia, né? Se ela vai começar a baixar a concentração do ferro no organismo, então ela consegue se sobressair, né? A gente consegue pegar esse marcador antes do problema maior acontecer. Então, seria uma previsão, né, da anemia ferropriva. Para a dosagem de ferritina, né, se usa aqui o kit, né, esse aqui é um dos kits que é utilizado. O jejum é de 8 horas, tá? A amostra é o soro. E, né, você faz a reação. Esse aqui vai usar o método turbidimétrico, né, que é um dos tipos de exames que a gente vai falar na disciplina de biofísica. Então, cada laboratório usa um tipo de metodologia, um tipo de técnica diferente, mas os kits, na verdade, é que vão nos dizer qual é o método que é utilizado. Então, tem algum laboratório que vai utilizar esse tipo de metodologia, outro já pode ser automatizado e usar metodologias diferentes, enfim, né? Cada um tem o seu. Valores de referência para os homens de 30 a 200 microgramas por decilitro e nas mulheres um pouquinho mais baixo. Então, a reserva de ferro no organismo feminino, por causas que a gente já discutiu anteriormente, né, elas são um pouco menores, de 20 a 110 microgramas por decilitro. Então, o aumento da ferritina ele pode ser provocado por um jejum prolongado, né? Então, se a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, o organismo naturalmente começa a estocar mais nutrientes, e o ferro não foge a essa regra. A ingestão do ferro por medicamentos e complexos vitamínicos, né? Quando a pessoa está suplementando ali a alimentação. Processos inflamatórios agudos e crônicos vão fazer com que essa reserva aumente para combater, né, a infecção que está ali, né, ou que está gerando o evento inflamatório. Nas neoplasias, neoplasia vai ser qualquer desordem que vai acometer essas células. A gente vai ter ferro aumentado nas lesões hepáticas, tá? No alcoolismo, que muitas vezes está associado também a infecções, a problemas que estão relacionados no fígado, nas anemias hemolíticas, né, como a gente tem a hemólise acontecendo, a gente libera o conteúdo da hemácia, né, então a hemoglobina vai ser liberada e junto com ela o ferro vai estar aumentado ali também. Então a gente tem também nas anemias, né, o aumento dessa ferritina, né, no caso da anemia, a gente já falou da hemolítica, a megaloblástica também, e na sideroblástica também, tá? A anemia sideroblástica, ela está relacionada diretamente ao ferro especificamente, lembrando que sidero, né, é um prefixo que está relacionado ao ferro, e ela está associada à sobrecarga de ferro nas mitocôndrias dos eritroblastos, tá? Então, é uma condição bem específica ali relacionada a ele.